It might seem crazy what I'm about to say. A pessoa falou assim, Sheila, numa operação de subcontratação, essa pergunta foi muito boa. O valor do meu CTE como subcontratante, ou seja, ele é um contratante, deve ser maior do que o valor do CTE do subcontratado? Então vamos rebobinar. Inclusive eu tenho muito conteúdo lá no YouTube sobre subcontratação. Inclusive eu fiz uma live inteira sobre subcontratação, redespacho, transporte multimodal e intermodal e os aspectos tributários dessa operação. Mas vamos voltar. O que é a operação de subcontratação? É quando uma transportadora, ela vai lá e se compromete. Olha, eu levo uma carga para você de São Paulo até o Rio de Janeiro. Muito obrigada. Só que ela não leva até o Rio. Ela pega e contrata uma outra transportadora para fazer todo o frete para ela. Então, ela passa a ser uma subcontratante e a transportadora que ela repassou o trabalho passa a ser a subcontratada. Nessa operação, ela tem muitos impactos, porque, por exemplo, se for em São Paulo, aqui tem a substituição tributária. Então, neste caso, o subcontratado, ele nem recolhe imposto. O subcontratante nem recolhe imposto. A pessoa que o contratou recolhe todo o imposto incidente da operação. Como eu disse, gente, é muito comum. Eu já trabalho há muito tempo com transporte. Eu trabalhei em muitas grandes empresas multinacionais, agentes de carga, empresas de transporte, e elas realmente subcontratam muito, é muito comum, porque ela tem todas as regras de SOX, tem todos os sistemas, tem todos os sistemas de controle, mas muitas vezes elas não têm um único caminhão. Então elas pegam toda a carga e subcontratam várias transportadoras para fazer o frete para ela. E aí a pessoa me falou assim, olha, legal, só quando eu faço uma operação de subcontratação, é obrigatório que o meu CTE, o valor dele seja maior do que do CTE do meu subcontratado? Eu respondi para ela, é meio óbvio isso, né? Porque vamos supor que eu tô cobrando R$100 para fazer um frete. Eu não vou contratar uma transportadora para fazer o frete para mim que me cobre 110. Por quê? Porque eu não vou estar tendo lucro na operação, inclusive eu vou estar tendo prejuízo. Então eu vou procurar, no geral, uma empresa que vai fazer o frete para mim por 80, por 85, para eu ter pelo menos 15% de lucro, R$15 de lucro. Então, gente, é meio óbvio isso. Mas aí a pessoa veio com um ponto muito interessante para mim. Sabe por que eu questiono? Ela falou. Porque eu gerencio uma operação fracionada, onde há diversos tipos de serviço. Ele falou. Eu tenho subcontratação normal, eu tenho redespacho. Aí ele falou assim, diante disso, a princípio nós não temos uma regra padronizada de rateio de frete. Ele falou, ou seja, o transportador ele pode seguir a regra de divisão apenas por destinatário, porque é carga fracionada, né, gente? Ocorrendo então um valor de despesa maior que a receita. Aí ele falou, existe alguma penalidade? Aí eu falei, olha, se eu for procurar na legislação tributária, na legislação civil, eu realmente não vou achar, mas é uma operação meio óbvia, que ela vai despertar um pouquinho de questionamento por conta das autoridades fiscais. Por quê? Porque o raciocínio das autoridades fiscais, ele vai ser basicamente igual eu falei aqui. Ele vai falar assim, uma subcontratação legal, ele pegou um frete para fazer, só que ele contratou um terceiro para fazer o frete para mim. Né? E aí ele vai falar, o terceiro vai me cobrar mais do que eu cobrei do meu cliente? Não faz sentido. O que ele vai pensar? O fisco está burlando, está fazendo caixa 2, está recolhendo imposto a menor. Ele vai falar, por quê? Porque na operação de subcontratação, o imposto ele é pago pelo subcontratante. Porque quando ele emite o CTE dele, ele destaca o ICMS sobre toda a operação. E o subcontratado tem alguns estados que até dispensa eles de emitir CTE. Então, não há o que você falar em tributação no documento fiscal do subcontratado. Tem muitos que emitem apenas recibo. Nos últimos anos, os subcontratados, por serem geralmente transportadoras grandes, eles falam, não, Sheila, eu prefiro emitir o meu CTE para fins de amparo, suporte documental, créditos de PIS e COFINS, enfim, imposto de renda, abatimento. Então, eu prefiro emitir. Legal. Aí ele vai emitir no CTE, quando ele vai fazer o eletrônico, ele vai ter uma chave lá.
que vai informar que é uma operação de subcontratação. E vai informar que ele está na condição de subcontratado. Então, automaticamente, quando você informa isso no XML, já não vai vir os campos de imposto. Por quê? Porque ele já, inclusive, ele pede a chave do documento do CTE emitido pelo subcontratado. Com essa chave, ele já consegue identificar que o imposto foi pago no CTE do subcontratado, da pessoa que o contratou. Então, gente, não faz sentido nenhum esse ter um valor menor, não é inteligente, né? Então, desperta, sim, curiosidade do fisco, porque não faz sentido financeiramente a operação. O que ele tá falando, é uma carga fracionada, é difícil fazer o rateio, mas tem que fazer o rateio certo. Por quê? Porque se o CTE do subcontratado for maior que o seu subcontratante, esse rateio não está sendo feito corretamente, então tá sobrando aqui e tá faltando ali. Então, tem que fazer isso melhor, tem que fazer isso com mais cuidado.